começar falando do esporte, né? O torcedor rubro-negro que está sempre ansioso, né, por reforços, sempre que essa janela de transferências está aberta. Há ainda uma janela, se é que dá para chamar assim, né, de transferências aberta, do dia 1 até o dia 19 de abril, então tem mais 4 dias, e o esporte está negociando com alguns atletas e uma matéria, né, uma informação que está já publicada, já está no ar, lá no site do NE45, é essa daí que o Sport está negociando com o atacante Vinícius Faria, tá? Destaque do Campeonato Paranaense pelo Cianorte. É um jogador que tem 24 anos. Na atual temporada, ele fez 10 jogos, todos pelo Cianorte, marcou 4 gols e 2 assistências. E aí eu vou já passar a palavra para o Minhoca, para ele poder comentar um pouco sobre essa negociação, né, que o Sport está encaminhando aí para, quem sabe, anunciar Vinícius Faria. É um jogador, Minhoca, um perfil de contratação diferente se a gente comparar com os reforços que o Sport já anunciou nessa temporada, né? O Vinícius Faria, não sei se é uma aposta, mas é um jogador que chega muito mais, teoricamente, para compor um elenco, né, do que propriamente para ser que chega com status de titular. Claro, a depender do desempenho, né, se ele continuar sendo um destaque, assim como foi no Cianorte, ele naturalmente pode brigar por posição e pode ser muito útil ao longo dessa temporada, mas, em teoria, é um perfil diferente de contratação do Sport, né? Um jogador muito mais para compor esse elenco, muito mais com perfil de aposta do que aquele atleta que chega para resolver um problema do time, né? Há quem diga que toda contratação é uma aposta, né? Algumas apostas mais certas, outras apostas mais arriscadas. Não podemos falar muito do atleta, porque acho que quase ninguém acompanhou, né, o Campeonato Paranaense, principalmente o Cianorte, especificamente. Mas pela saída de Arthur Caíque, né, então o Sport talvez quisesse buscar um jogador para compor esse elenco. E aí, queira ou não, o mercado brasileiro é o que está aberto, e aí foi percebido aí o Vinícius Faria, que chega para, eu acho que para compor, né, essa situação aí. Claro que tudo vai depender ali de como o Sosso pensa a equipe, né? Barleta, por exemplo, chegou como titular fazendo gol. Hoje, por exemplo, né, nos últimos jogos tem até sido mais opção de banco. Então, é uma possibilidade a mais, e que eu acho que tem um outro detalhe, assim, o torcedor, talvez na cabeça dele, ele só enxerga o jogador da contratação certeira, né? A aposta mais segura, né? Vamos trazer um Barleta, vamos trazer um Gustavo Coutinho, vamos trazer um Romarinho, um jogador que você tenha pelo menos uma garantia. Não, esse cara já é rodado numa Série A, esse cara foi artilheiro, esse cara era destaque na temporada passada. Estou citando esses que eu citei. E aí você traz um jogador teoricamente desconhecido, aí tem duas formas de analisar. Primeiro, você trazer um jogador que possa estar estourando para o futebol, até porque ele é novo, né, 24 anos apenas, e que não vai ser um custo tão alto. Então, se esse jogador render bem com a camisa do esporte, o esporte vai estar apostando no atleta no momento certo, né? Pegando o cara na hora que ele vai surgir. Porque depois que um cara desse chega, vamos lá, ele estava lá no Campeonato Paranaense, o Curitiba vai lá e pega. Aí esse cara estoura. Aí esse cara se torna valioso demais. Ou o Atlético Paranaense fosse atrás. Então, às vezes, é bom os clubes buscarem esses atletas que acabam se destacando também nos estaduais, que servem também para isso, né? Olhar atletas que estão pouco visados. Enfim, não dá para falar muito da bola do cara, né? Porque de fato eu não acompanhei o jogo dele, mas eu acho que a análise de desempenho do esporte deve ter observado alguma característica que possa acrescentar. Então, acredito que possa ser inserido, e aí vai depender realmente quando vestir a camisa do esporte nos jogos da Série B ou da Copa do Brasil. Não sei se a nossa estava na Copa do Brasil. Enfim, podemos depois até olhar. Jogou contra o Corinthians, pode não. Jogou. Então já não pode atuar. Então só jogaria pela Série B, né? E Copa do Nordeste também já não pode mais, porque já acabou as inscrições. Então, um atleta aí para imaginar a profundidade de elenco, né? Para o que virá ainda na Série B. Exato, um jogador que ele chega para reforçar o esporte pensando na Série B, né? Como o próprio Iago disse, e quando o Minhoca perguntou também, ia complementar, ele atuou pelo Cianorte contra o Corinthians e, portanto, não pode jogar pelo Sport na Copa do Brasil. E o Minhoca bem destacou também, Copa do Nordeste, por mais que a competição ainda esteja rolando, o prazo de inscrição já foi encerrado e ele não vai poder atuar. O Minhoca
falar uma coisa que eu concordo, né? Não dá para a gente responder ao torcedor que está aqui perguntando no chat, que está até com essa dúvida na cabeça, se o Vinícius Faria é bom jogador ou se não é bom jogador, né? Eu também, particularmente, não acompanhei o Campeonato Paranaense, principalmente também o Cianorte, né? E não lembro de ter acompanhado uma partida assim do Vinícius Faria, né? Não que eu tenha reparado. O que dá para a gente falar, e na própria matéria tem alguns números, né? Que o Iago, inclusive, que escreveu a matéria e colocou um post da página SofaScore do Leão, que publica alguns números, né, desses atletas. Claro, números frios, né, não dá para analisar também jogador apenas vendo os números dele na temporada, né? Diz uma coisa, traz um embasamento, mas não dá para cravar se o jogador é bom, se o jogador não é bom, apenas vendo os números, né, friamente. Mas é como eu disse, é um jogador que tem 24 anos na carreira, tem 24 anos. Com a camisa do Cianorte, nessa temporada, ele fez 10 jogos, 4 gols na temporada, né? É o artilheiro da equipe, 2 assistências, 6 participações em gol, né? E aí, se for comparar com os outros atletas do time, ele é o líder de participação também, né? Com 4 gols e 2 assistências, 17 chutes no gol, 46 dribles certos. E algo que eu queria destacar aqui para passar a palavra para o Iago também, é um atacante, mas que ele atua muito mais pelo lado direito, né, do ataque, muito mais pela ponta, pela ala direita ali. Então, ele chega, Iago, para compor o elenco, mas também para brigar por posição, por que não? Tendo uma missão difícil, né? Brigar ali com o Lucas Lima, com o Barleta, que são 2 jogadores que hoje, na atual escalação do Mariano Sosso, ou está jogando o Lucas Lima, ou está jogando o Barleta, né? Dificilmente, apesar dele já ter escalado esse time com esses 2 jogadores como titular em outras partidas, nos últimos jogos, né? A gente viu aí no jogo contra o Ceará, Lucas Lima sendo titular, Barleta no banco, e se a gente parar para pensar na atual formação tática, ou joga o Lucas Lima ou joga o Barleta, e o Vinícius, por atuar mais pelo lado direito do campo e ser atacante, ele chega para brigar por posição com esses 2 jogadores. É uma missão complicada para ele, né? Resumindo, se ele quiser se tornar aí um titular dessa equipe, jogando nessa posição, vai brigar ou com o Lucas Lima ou com o Barleta. E até o próprio Pablo Diego, né, que apesar de ser um ponta esquerda de origem, também pode fazer essa função ali pela direita. Então, Caxangá, saudade da boa tarde, Minhoca, boa tarde ao pessoal do chat. E dizer que eu acho que, para além disso, porque realmente, assim, Lucas Lima é um dos principais jogadores do Sport na temporada, e o Barleta é, para muitos, o 12º jogador do elenco do Sosso. É um cara que vai entrar todo jogo, vai ter muita oportunidade, e sempre que tiver à disposição deve ser acionado. Ainda tem o Pablo Diego, bem lembrado, como você disse, que atua também pelo lado direito no caso de uma necessidade. E, para além disso, ainda teria a opção do Fabrício Domingues, que já atuou pela ponta direita algumas vezes. Então, eu acho que essa contratação do Vinícius Farias, para mim é uma aposta, é um jogador que desempenhou bem num clube de uma expressão um pouco menor, mas no estadual, que é um pouco mais competitivo do que a gente vê aqui em Pernambuco, tá? Que é o Paranaense. E sinaliza para mim a questão de que assim, o Fabrício Domingues hoje não deve mais ser explorado pela ponta. Ele deve realmente ficar e guardar a sua posição no meio-campo. É titular como segundo volante do time, ao lado do Felipe, e acho que vai ser por aí que ele vai ficar o restante da temporada. Então, com a saída do Arthur Caíque e imaginando que o Fabrício não deve ser mais explorado por ali, realmente, para uma competição longa como é a Série B, precisava trazer um nome. Porque a gente sabe que tem a questão do cartão, tem a questão de lesão. Eu acho que é uma aposta válida, porque assim, o Sport ele começou o ano investindo em nomes de muito peso, de provavelmente nomes que devem trazer contratos pesados e onerosos para a folha do Sport. E aí ele vai num jogador que teve um certo destaque, que é uma opção com certeza mais barata e que pode entregar um bom desempenho. Então, inclusive, tu falou que o teu xará, ele fez 4 gols, desses 3 foram no hat-trick. O cara fez 3 gols no jogo contra o Azures. Tudo bem que não é parâmetro, imaginando os clubes que ele vai enfrentar na Série B, mas mostra que é um jogador que tem uma capacidade boa de finalização e de marcar. Coisa que, assim, o Sport sofreu nos últimos anos de ter pontas que tivessem essa capacidade de entrar na área e fazer gol.
Então, acho que é uma aposta válida. Acho que antes da gente comentar sobre, a gente precisa ver o cara jogar. Ele não deve ter tantas oportunidades assim como a gente imagina. Mas vamos ver, vamos ter paciência. É um jogador jovem, tem 24 anos, tem passagens por outros clubes, rodou muito no interior de São Paulo. Tem uma certa cancha na Série B, porque já jogou a Série B, salvo engano, de 2022 pelo Ituano, tá? E agora é esperar ver o que acontece. Para mim, realmente é uma lacuna que precisava ser preenchida. Trouxeram um nome que cabe na folha do elenco e vamos ver o que o Vinícius Faria pode produzir. E caso tenha uma boa produção, quem sabe não pode até gerar bons frutos para o Sport futuramente. Perfeito. Passar também aqui a informação para o torcedor dos clubes, né, que o Vinícius Faria atuou aí na sua carreira. O Iago, ele chegou até a citar alguns, mas além do Cianorte, ele já atuou no Camboriú, de Santa Catarina, Ituano, Maringá, Nacional de São Paulo, 2 clubes do Japão, que eu não vou me arriscar a falar a pronúncia completa, mas um é o Suzuka, e aí tem um complemento, né, que é muito complicado, e o rapaz, isso aqui é mais difícil, Ryui, tá na matéria do NE40. E você sabe falar a pronúncia, meu amigo, desses times aí, porque é verdadeiro trava-língua, viu? Tá complicado. Esses times japoneses é difícil. É melhor na segurança, vamos jogar na segurança. Deixa quem quiser ir lá descobrir, é só ir lá e dar uma lidinha na matéria. Garante o view pra turma e a gente não passa nervoso na live. Boa. Mas é isso, né? Atuou por Camboriú, Ituano, Maringá, Nacional de São Paulo, no Brasil, além do Flamengo de São Paulo, onde ele foi revelado, e 2 clubes do Japão, cujo, se você quiser saber aí a pronúncia, é só ir nessa matéria, né, do NE45, e garantir o view aí, que fortalece também, né, o trabalho da redação. Mas é isso. Tá? Em relação ao Vinícius Faria, o Sport está negociando, não está fechado ainda, né, pelo menos a informação de momento, e pode ser anunciado aí pelo Clube Rubro-Negro daqui para o dia 19, né, que quando fecha essa janela de transferências entre os clubes, entre os jogadores, na verdade, que disputaram o campeonato estadual, né, Minhoca? Só para explicar aqui de certeiro para a turma, é uma janela que abriu no dia 1 até o dia 19 e só está liberado transação entre os clubes dos jogadores que atuaram ou foram inscritos no campeonato estadual, correto? Nos estaduais, isso, pelo Brasil. Isso. E aí tem que inscrever o atleta até dia 19. Tem que entrar no BID até 19. Não adianta se anunciar o atleta, se ele entrar no BID, não pode entrar mais, né? Então, é importante que o atleta ele entre no BID, assim, pelo menos ele esteja o desligamento do clube anterior, né? Então, o contrato de empréstimo tem que estar registrado esse empréstimo até dia 19. E se for aquisição, ele não tem que ter mais vínculo com o clube, né, até o dia 19, que aí depois, se ele for um jogador livre, pode escrever depois, mas até dia 19 é a data limite para registrar os atletas, né, para poderem atuar.